Como eu prometi pra vocês, eu faria um vídeo hoje comprido, acredito que vai ter uns 40 minutos, talvez um pouco menos ou talvez um pouco mais. Vamos ver como é que a gente se desenrola aqui nesse material. Eu li toda a delação, pelo menos o material que foi vazado do Elcio Queiroz ontem. Fiz outras pesquisas também em alguns portais, fazendo uma linha cronológica de outros fatos que aconteceram. Pesquisando, inclusive, outras figuras que em tese teriam sido apontados ali como sendo os financiadores ou os idealizadores, os indivíduos que pagaram em tese para que o Rony Lessa tirasse a vida da Marielle e do seu motorista, Anderson Gomes, e vou trazer para vocês aqui uma linha cronológica de algumas coisas, algumas linhas explicativas. Já adianto para vocês que terá muita informação importante aqui nesse material de hoje, será um vídeo muito explicativo e eu espero que vocês estejam com tempo, porque a gente vai fazer conexões aqui que foram feitas em outros momentos distantes, né, ou separadas, e que a gente vai conectar tudo hoje aqui neste material, onde a gente vai tentar entender qual que era a relação das figuras que tiraram a vida da Marielle Franco com a milícia do Rio de Janeiro, com o próprio clã Bolsonaro, e se o clã Bolsonaro estaria por trás ou não da morte da Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se quiser. Agradeço a vocês, inclusive, que se tornaram membros e apoiadores aqui do nosso canal. Batemos a marca de 400 membros aqui no canal. Isso é importante porque ajuda a ter uma renda fixa mensal aqui no canal, sem estar preocupado se o YouTube vai monetizar direito ou não. Como vocês sabem, eu ainda estou sem a minha página do Facebook. Não consegui recuperar ainda, o Facebook ainda não me respondeu, não me retornou quando será restabelecido o meu acesso à minha página. E graças à ajuda de vocês a gente consegue manter o trabalho aqui independente. Ontem eu soltei um vídeo nesse canal aqui falando sobre o caso da Marielle Franco e a delação ali que foi promovida pelo Elcio Queiroz. Inclusive muita gente está achando que a delação que foi divulgada, né, que foi vazada por alguns portais, seria a íntegra do acordo feito pelo Elcio Queiroz. E como vocês devem ter acompanhado ali, do documento que vazou, tá escrito claramente ali, ó, anexo 2. Isso quer dizer o quê, Carlito? Isso quer dizer que o que acabou sendo vazado ou divulgado, como vocês queiram chamar aí, foi, na verdade, um dos anexos da delação. Normalmente a delação tem vários anexos. A gente costuma ver aí 10 anexos, 15 anexos, 20 anexos, 12 anexos, dividido ali em informações que se coleta durante a delação. E o que tem nesse momento vazado é a delação ali no que diz respeito ao anexo 2. Tanto que no final do anexo 2, o delegado que está colhendo ali as informações junto com o Elcio Queiroz, ele fala que vai pausar naquele momento. Eu vou até ler aqui especificamente as palavras dele, né? Que ele iria pausar naquele momento ali a coleta das informações do acordo de delação premiada, do anexo 2, e daria seguimento a outro anexo. Tá aqui, ó. A gente aprofunda essa história das submersos daqui a pouco em outro anexo. Às 17 horas e 27 minutos, eu declaro encerrada a oitiva com relação ao anexo 2. Ou seja, não está falando dos outros anexos. Então, não imagine aí, por exemplo, que a informação que o Elcio Queiroz divulgou até agora é tudo que a polícia sabe. A polícia sabe de muito mais coisas, só que só vazou isso até o momento publicamente. E aí eu fui fazendo aqui um trabalho de novo de professor de história praticamente. Eu montei aqui um organograma, tá? Sobre quem seriam os possíveis mandantes ali, ou quem eu acredito que seria o mandante. E eu vou contar ponto a ponto da relação que existe entre essas pessoas e possíveis crimes aí que estão relacionados ao caso da Marielle Franco, inclusive se o suposto mandante realmente seria ali o clã Bolsonaro, se seria o Domingos Brazão, se seria o Cristiano Girão, como eu acho que pode ser, né, em tese ali pelo que eu tenho coletado de informações até este momento, e fiz esse organograma para que vocês possam entender aí, o nosso Pix aqui de novo, ó, mais ou menos o que era o escritório do crime, tá? Eu vou tentar organizar ali em linha cronológica e em linha também hierárquica ali em alguns momentos
momentos para a gente poder entender. Não vou citar o tempo inteiro quem é polícia, quem não é polícia, quem é só criminoso, mas só para a gente tentar entender qual que era a relação do Adriano da Nóbrega com o escritório do crime e outras milícias do Rio de Janeiro, tá? Inclusive, uma das figuras que aparece ali, que seria o Cristiano Girão, ele seria em tese líder de uma comunidade, né, de uma comunidade, miliciano de uma comunidade chamada Gardenia Azul, que inclusive vocês vão entender já já porque que eu tô citando o nome dessa comunidade aqui, que lá naquele período que se teve a confusão ali da CPI das milícias no Rio de Janeiro, tava tendo um desentendimento entre a Gardenia Azul, os líderes da Gardenia Azul e os líderes de Rio das Pedras. Mas enfim, vamos falar um pouco mais sobre tudo que está acontecendo aqui. Se eu cometer algum erro geográfico também, quem me segue que é do Rio de Janeiro, me ajuda a corrigir isso aqui, tá? Eu não moro no Rio de Janeiro, fiz algumas pesquisas para poder trazer algumas informações para vocês aqui. Separei esse material aqui de uma linha mais ou menos de como é que seria o escritório do crime. Lembrem vocês, não estão todos os membros do escritório do crime aí, e nem todos estão aí em ordem hierárquica, tá? Algumas figuras, inclusive, que vocês acompanham aí, que não estão como cabeças em si, não quero dizer que eles não tenham participação, mas eu vou explicar para vocês como é que eu fiz essa organização, tá? Para eu poder fazer esse material aqui que vocês estão vendo aí na tela, eu precisei ler a delação que foi vazada até o momento do Elcio Queiroz e também uma tentativa de delação que a Júlia Lotufo, a viúva do Adriano da Nóbrega, tentou fazer com o Ministério Público, mas estranhamente, mesmo ela apresentando várias informações importantes e relevantes que poderiam inclusive elucidar não só o caso da Marielle Franco, como também o envolvimento de figuras ligadas ao Poder Judiciário com a milícia do Rio de Janeiro, em específico o escritório do crime, pessoas ligadas inclusive à política, ao Poder Judiciário, como eu falei. Lamentavelmente, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, né, dizia que não, e a Polícia Civil em alguns momentos também, dizia que não via interesse em fechar acordo de delação com a Júlia Lotufo, porque em tese tudo que ela tinha dito ali a polícia já saberia. Também vou tentar explicar para vocês aqui alguns nomes que aparecem nas delações, tanto do Elcio quanto na delação que não foi homologada pela Júlia Lotufo, mas que para mim faz um sentido analisando tudo que eu tenho analisado aqui sobre o caso das milícias do Rio de Janeiro e o clã Bolsonaro, porque quem segue o nosso trabalho aqui sabe que há um tempo atrás eu cheguei até a cogitar escrever um livro sobre milícias do Rio de Janeiro, depois eu parei sobre a produção desse material, porque tem um livro do Bruno Paes Manso que é muito bom. Eu tentei fazer um livro ali sobre a relação do clã Bolsonaro com as milícias, mas eu acredito que seria injusto, até mesmo com o próprio trabalho do Bruno Paes Manso, que escreveu A República das Milícias, que explica perfeitamente o que acontece no Rio de Janeiro, tá? Vamos tentar explicar aqui para vocês esta organização. De acordo com o depoimento ali prestado pela esposa do Adriano da Nóbrega, a viúva, a Júlia, o Adriano da Nóbrega supostamente não seria o líder da facção ou da organização ou do escritório do crime, milícia. Ele não seria o líder. Supostamente o líder seria este rapaz que aparece aqui embaixo. E já já vou explicar tudo isso aqui para vocês entenderem, tá bom? Quem seria este rapaz? Seria o Bernardo Belo, que tinha uma ligação ali, inclusive, com bicheiros que foram mortos no Rio de Janeiro. Inclusive, o próprio Macalé tinha uma conexão com o Bernardo Belo, que é o indivíduo que controla a milícia na região da zona norte do Rio de Janeiro, pelas informações que a gente conseguiu coletar aqui. E aqui a gente consegue entender que, de acordo com esse organograma, o Adriano da Nóbrega seria apontado como líder do escritório do crime, mesmo com a esposa dele dizendo que não, que o líder supostamente seria o Bernardo Belo. Outras fontes diziam que o Adriano da Nóbrega e o Bernardo Belo eram sócios, eles dividiam aqui a liderança do escritório do crime, que funcionava basicamente como se fosse uma agência de matadores de aluguel. Você ia lá, pagava o valor que eles queriam para executar a vítima que você quisesse escolher ali, e eles iam lá e exerciam o trabalho dele. Tanto que muita gente disse que, na verdade, a milícia no Rio de Janeiro seria um poder paralelo, que é isso, que é aquilo. Eu vou mostrar mais à frente para vocês que não é bem assim, não. Eu vou ter de concordar com a professora Jaqueline Muniz, que diz que, na verdade, no Rio de Janeiro, a milícia e o crime organizado não seriam estados paralelos. Seria, na verdade, o Estado, porque existe um aparelhamento tão grande no estado do Rio de Janeiro por parte de pessoas ligadas ao crime, tanto traficantes quanto milicianos, que é pouco provável você fazer de conta que exista realmente um outro estado paralelo, se não o estado existente realmente no estado do Rio de Janeiro ali, onde tem esses atores participantes ali da criminalidade que também atuam no cenário político e em outras decisões da sociedade do Rio de Janeiro. Então Adriano da Nóbrega seria aqui em tese, vamos levar nessa possibilidade, tá? Adriano da Nóbrega seria em tese o líder do escritório do crime e todas essas figuras que vocês estão vendo aqui embaixo, em tese, seriam também membros do escritório do crime. Tá? Então, Adriano da Nóbrega seria em tese o líder do escritório do crime e todas essas figuras que vocês estão vendo aqui embaixo, em tese, seriam também membros do escritório do crime. Tá? Então, Adriano da Nóbrega seria em tese o líder do escritório do crime e todas essas figuras que vocês estão vendo aqui embaixo, em tese, seriam também membros do escritório do crime.
tá? Por quê? Porque, segundo algumas informações, o escritório do crime não seria uma milícia de apenas uma região, seria uma milícia espalhada por todo o Rio de Janeiro, assim como outras milícias que vocês devem ter conhecido por aí em outras pesquisas. E aqui, aqui nessa linha de baixo, teriam as pessoas que estariam em tese ligadas ali com o Aderão da Nóbrega e a milícia do escritório do crime. Abaixo aqui a gente está vendo pessoas que seriam ligadas em tese ao Rony Lessa e ao Maurição. O Maurição era uma figura ligada ao Aderão da Nóbrega, inclusive a própria esposa do Aderão da Nóbrega traz isso aqui. E esta figura aqui é importante se trazer, o Cristiano Girão, porque saiu uma informação recente em junho sobre ele, onde ele e o Rony Lessa vão ser levados a julgamento em breve por um crime cometido em 2014, onde eles mataram, onde, em tese, o Rony Lessa, a mano do Cristiano Girão, teria matado ali uma figura chamada André Zóio e a namorada dele por causa de uma disputa na região da Gardênia Azul. Guardem o nome da Gardênia Azul, porque a gente vai ver que daqui a pouco algumas dessas figuras aqui se conectam por conta da questão da Gardênia Azul, certo? Então toda essa aqui seria a linha hierárquica ali, em tese, ou linha de membros do escritório do crime. E como eu disse pra vocês, eu vou repetir, isso aqui são alguns membros, não estão todos. Alguns aí vão dizer que não são membros, outros vão dizer que não estão nessa lista, que faltou alguém, que eu confundi. Enfim, várias informações vão aparecer, mas de acordo com os dados que eu tive acesso, seria essa aqui mais ou menos a organização, né, do que seria composto ali o escritório do crime. Tem outras figuras, como eu falei, que não estão aqui, mas prestem bastante atenção nesse ponto aqui, que eu acho que é importante a gente ir já para essa fase, antes de chegar em qualquer coisa relacionada ao clã Bolsonaro e tudo mais, certo? Segundo as informações que o Elcio Queiroz, eu vou começar pelo que o Elcio Queiroz falou, e depois eu vou para o que a viúva do Aderão da Nóbrega tem falado aí há muito tempo, e que o Ministério Público, junto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não tem aceitado as delações dela, tá bom? Segundo o Elcio Queiroz, quem teria levado o serviço para tirar a vida da Marielle Franco ao Rony Lessa teria sido o Macalé. Em tese, o Macalé teria procurado ali, supostamente, o Suel, que seria essa figura aqui, e o Suel teria procurado, junto com o Macalé, o Rony Lessa, e eles três iriam executar esse serviço. Até então, segundo o Elcio Queiroz, sem saber quem seria o mandante do crime. Só que, de acordo com a delação que o Elcio fez, no dia de cometer o crime, em outubro de 2017... o Suel teria refugado, né? Teria ficado ali com medo de cometer o crime, teria em tese ali feito alguma coisa que teria incomodado o Rony Lessa e não foi possível naquele momento executar o plano de tirar a vida da Marielle Franco, que naquele momento estava dentro de um táxi, segundo o que o Elcio Queiroz falou, que o Rony Lessa teria passado para ele. Um ponto importante, vamos guardando as datas que a gente vai trazer aqui, porque é muita informação. Eu tentei sintetizar aqui da melhor maneira possível para explicar para vocês, mas é muita informação realmente, tanto que eu tive de escolher aqui algumas figuras para colocar nesse painel, porque não daria para colocar todas as figuras nesse painel aqui, certo? Já que vocês vão entender por que o Witzel tá aí, por que o Cristiano Girão tá aparecendo ali como mandante, por que o Robocop tá ali também. E aí, segundo a delação do Elcio, por conta justamente desse problema que tinha acontecido com o Suel, quem acabou assumindo ali o posto do Suel teria sido o Elcio Queiroz. Na primeira tentativa, do cometimento do crime, teria ido o Rony Lessa junto com o Macalé, o Edmilson Macalé, e o Suel. Não deu certo, e aí o Rony Lessa convidou o Elcio Queiroz, os dois, para que em março de 2018 a vida da Marielle Franco fosse retirada ali. Inclusive, tem uma informação importante para trazer aqui já, só para ir atualizando vocês. O Cristiano Girão foi uma das figuras presas por conta da CPI da milícia, lá promovida pelo Marcelo Freixo, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde teve mais de 200 pessoas indiciadas, né, vários milicianos presos, inclusive. Eu vou até mostrar um vídeo do Freixo falando sobre isso. Vou deixar, inclusive, o relatório para vocês lerem também, de tudo que se descobriu ali em relação às milícias do Rio de Janeiro, que na primeira década do ano 2000 ainda era algo que poderia, em tese, ter um controle caso o Estado quisesse. Mas vocês vão entender por que o Estado não quis e por que a milícia do Rio de Janeiro e o Estado são tão intrínsecas, né? São tão sincretizadas, de certo modo, tão envolvidas, tão misturadas, que a gente não consegue nem perceber até onde vai o Estado e até onde vai o, entre aspas, Estado paralelo que está envolvido no próprio Estado, tá bom? Então, seguindo essa linha de raciocínio aqui do Elcio Queiroz, ele diz que o Rony Lessa não teria sido
pago pra nada, né? Segundo ele falou aqui na delação, o Rony Lessa teria dito pra ele que ele fez tudo isso de livre e espontânea vontade e que ele não teria cobrado nada. Perfeito? Vamos seguir aqui para o caso Marielle e o clã Bolsonaro. Só pra gente tentar entender aqui, ó. Algumas dessas figuras que aparecem aqui como sendo membros do gabinete do escritório do crime, tá? Foram homenageados pelo clã Bolsonaro ou tinham alguma proximidade, certo? Eu não coloquei o Rony Lessa aqui porque você já sabe diretamente que ele era vizinho do Bolsonaro, morava no mesmo condomínio, que era o condomínio Vivendas da Barra. Inclusive, segundo relatos ali do Bolsonaro e de pessoas próximas, o Jair Renan teria tido um relacionamento amoroso com a filha do Rony Lessa. Mas vamos entender aqui qual que seria ali a relação de cara do clã Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro e através de que essas conexões teriam começado. Eu vou trazer para vocês aqui a minha opinião de cara de quando essa relação começou. Vamos primeiro para o campo da suposição para depois a gente tentar materializar isso na questão das ideias. Eu acredito que essa relação de proximidade do clã Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro começou no início dos anos 2000, com a defesa promovida pelo Jair Bolsonaro e posteriormente pelo Flávio Bolsonaro das milícias do Rio de Janeiro, inclusive homenageando milicianos, como o Ronald, como o Adriano da Nóbrega, como o Orelha, que inclusive foi citado na delação do Elcio Queiroz. A gente ainda não sabe se é o mesmo Orelha, se for o mesmo Orelha, esse Orelha foi morto em 2021, 2 dias antes, inclusive, da Operação Gárgula acontecer. Vocês vão entender já já como é que é uma rede de ramificação nesse sentido. E eu acredito que a partir de 2003, 2004 ali, a relação do clã Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro, supostamente, começou a se estreitar. Eles começaram a ficar mais próximos e eu acho que isso ficou bem forte a partir de 2014. Tanto que o Bolsonaro venceu a eleição em todas as regiões de milícia, em 2014 praticamente no Rio de Janeiro, em todas as urnas praticamente, na verdade, do Rio de Janeiro, nas regiões de milícia. Em 2022 agora a gente viu também que 90% dos territórios de milícia, Bolsonaro foi muito bem votado. E a gente vai trazer para vocês todos esses dados aqui. Como eu disse, o vídeo ia ser longo, mas eu precisava trazer para vocês a explicação, tá certo? Então vamos lá. Como é que começa essa conexão? Jair Bolsonaro, ele é amigo do Fabrício Queiroz desde a década de 80, quando ambos estavam nas Forças Armadas. O Queiroz, que inclusive foi motorista do Mourão quando também estava no Exército, conheceu o Bolsonaro, tá? E eles viraram amigos desde a década de 80. Tanto que por muito tempo o Flávio chamava o Queiroz de tio. Era assim que ele se referia ao Fabrício Queiroz. Então, a conexão do clã Bolsonaro com a milícia começa através do Queiroz, supostamente, tá? O Queiroz é um indivíduo que foi preso, inclusive, junto com o Adriano da Nóbrega por cometimento de um crime no início dos anos 2000 também. E tem outras figuras que a gente vai ver mais à frente aí que também foram presas por crimes cometidos com o Adriano da Nóbrega, que estão soltas, inclusive, nesse momento, algumas delas aí. E esta relação começa através do gabinete do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é eleito deputado estadual em 2002. Inclusive, eu vou explicar para vocês a própria estratégia que eu entendi do clã Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro. Vou explicar já já para vocês. E aí, a partir desse momento, o Fabrício Queiroz passa a buscar estreitar relações com as figuras que ele colocava para trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro. A gente vai ver que depois ali da primeira metade dos anos 2000, a relação entre o clã Bolsonaro e a família do Adriano da Nóbrega, o Queiroz, se estreitam ainda mais. Dito isso, ainda nos anos 2000, o Orelha foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro, recebendo uma condecoração, bem como o Adriano da Nóbrega, bem como também o Ronald, que não está nessa página, mas vocês vão ver na página mais à frente, que é uma figura, inclusive, também, que foi apontada como um indivíduo envolvido ali em um crime no início dos anos 2000 também, matou um jovem ligado às Forças Armadas, gerou uma repercussão inclusive, foi condenado recentemente a 76 anos de prisão, depois a prisão foi revogada. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, porque como eu tinha dito, o vídeo ia ser um vídeo doc, né? Então eu espero que vocês tenham a paciência de acompanhar. E aí o que aconteceu? Essa relação entre Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro entrou a figura do Adriano da Nóbrega, que inclusive, como o próprio Flávio Bolsonaro vai admitir aqui em uma matéria, deixa eu mostrar para vocês, tá? O próprio Flávio Bolsonaro admite que o Adriano da Nóbrega foi quem o ensinou a atirar. Isso tá inclusive revelado no livro, eu não me recordo se é no da Thaís Oyama, Tormenta, ou se é no República das Milícias do Bruno Paes Manso.
Flávio Bolsonaro admite que miliciano Adriano da Nóbrega foi seu instrutor de tiro. Senador que empregou familiares do miliciano em seu gabinete admitiu relação em depoimento ao Ministério Público. Informação publicada pela redação do Brasil de Fato em agosto de 2020, certo? Inclusive, eu trouxe isso aqui já tem um certo tempo nesse canal também, quando estava escrito lá nesse trabalho, nesse livro, que eu tinha lido o livro, eu tinha comentado inclusive aqui com vocês sobre esse material que estava no livro, e segundo o livro, Adriano da Nóbrega ensinou Flávio Bolsonaro a atirar a pedido do Queiroz. O senador Flávio Bolsonaro do Republicanos admitiu em depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro, no início de julho, que o miliciano Adriano da Nóbrega foi seu instrutor de tiro e que o conheceu por intermédio do seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Segundo o senador, Adriano e Queiroz eram integrantes do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar na época, certo? Então, o próprio Flávio Rachadinha, admite ali que o Adriano da Nóbrega ensinou ele a atirar. Então, não era uma relação de qualquer coisa. Depois dessa relação de confiança que foi estabelecida entre o Queiroz, o Adriano da Nóbrega e o Flávio Bolsonaro, que é Messias Bolsonaro, se colocou em prática o plano da rachadinha, onde foi trabalhar ali no gabinete do Flávio Bolsonaro a mãe de Adriano da Nóbrega, a Vera, e a ex-companheira do Adriano da Nóbrega, a Daniela Mendonça, que eu não encontrei fotografia dela em lugar nenhum na internet, certo? Quem era ligado aqui, Carlito, também ao Adriano da Nóbrega, nessa linha de baixo aqui? O Rony Lessa, porque ele fazia parte também do escritório do crime junto com o Rony Lessa. E o Rony Lessa, que fazia a segurança inclusive do bicheiro Rogério de Andrade, ele era amigo de infância do Elcio Queiroz, que, como ele mesmo delatou agora recentemente, no material que a gente está trazendo nesse vídeo aqui, inclusive, ele teria dirigido o carro, e o Lessa teria tirado a vida da Marielle e do Anderson Gomes, e aqui em cima a gente teria o Orelha, que teria sido uma figura condecorada pelo Flávio Bolsonaro. E mais tarde eu vou mostrar para vocês também que o Orelha foi morto, e existia uma figura também que atuava em uma determinada região no Rio de Janeiro, em Realengo, onde inclusive o Orelha foi morto, que atuava com desmanche de automóveis para a milícia. Apesar de o Elcio não dizer se o Orelha que ele se refere na delação dele é o ex-policial Orelha, que eu vou trazer para vocês o nome dele já já também, as coincidências se conectam. Eu vou mostrar para vocês já já, tá bom? E aqui começam as ligações perigosas, né? Que é o que eu fiz aqui, essa conexão. O Jair Bolsonaro tinha uma conexão com o Queiroz. O Queiroz era amigo do Adriano da Nóbrega, que apresentou o Adriano da Nóbrega para o Jair Bolsonaro e para o Flávio. A partir daqui, o Flávio começa a sua andança nas homenagens. Homenageando o Adriano, homenageando o Ronald, homenageando o Orelha. E o Ronald, guarde o nome do Ronald também, que é importante. Por quê? Porque o Ronald, ele é apontado ali como chefe da milícia da Muzema. E quem é que em tese atuaria na Muzema, construindo casas de forma ilegal? O Adriano da Nóbrega, escritório do crime, junto com o Ronaldo e outras figuras. E segundo informações que o Ministério Público compartilhou, 40% do que era retirado da rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro supostamente era encaminhado para o Queiroz encaminhava para o Adriano da Nóbrega, o Adriano da Nóbrega investia nas construções ilegais da Muzema e em outros negócios em tese também que o Adriano tinha. Segundo a viúva do Adriano, a Júlia Lutufo, ele teria mais de 300 imóveis. E é muito pouco provável que todos estes imóveis fossem única e exclusivamente do ex-policial Adriano da Nóbrega. Eu acredito que tem um dedo dessas pessoas que eu vou trazer para vocês aqui já já. E aí o Adriano da Nóbrega colocou a mãe, como a gente já sabe, e a ex-companheira para trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro. E a gente descobriu isso através daquelas denúncias de rachadinha. Aqui é um ponto importante, porque nesse outro slide que eu trouxe aqui, eu trouxe o esquema de como é que seria, em tese, todas as situações, quem era ligado ao escritório do crime, quem era ligado a Adriano da Nóbrega e quem é que era ligado ali a possibilidades de morte da Marielle Franco. Vamos tentar explicar aqui de novo para a gente ir lá para aquele outro slide, que é o slide de que alguns foram presos, outros foram mortos e outros estão foragidos, ou alguns aí, por exemplo, estão em liberdade, mas numa circunstância muito estranha. Segundo a delação que a Júlia Lotufo trouxe, que é a companheira, a viúva do Adriano da Nóbrega, o Adriano teria conversado com ela que o Cristiano Girão, que é ex-vereador no Rio de Janeiro, e que inclusive é apontado, eu vou até mostrar para vocês o material aqui, ó, junto com o Rony Lessa, eles vão responder em breve aqui, tá aqui, ó. Junto com o Rony Lessa, eles vão
Cadê? Eles vão responder juntos aqui, é porque é muita informação, tá, gente? Como eu disse pra vocês, hoje a gente vai ter muita coisa pra mostrar aqui. Tá aqui, ó. Informação. Ex-vereador Cristiano Girão e ex-PM Rony Lessa vão a júri popular por duplo homicídio em 2014. Informação de agora, de 5 de junho de 2023, certo? Um ex-policial rival de Girão e a companheira dele sofreram uma emboscada na Gardenia Azul, na Zona Oeste. Para o MP, o elo entre Girão e Lessa pode trazer avanços na investigação sobre os mandantes do assassinato de Marielle Franco. Por quê? Porque aqui fica claro que existia uma relação entre o Rony Lessa, deixa eu trazer para vocês aqui de novo em Full HD, em Full Screen, né? O Rony Lessa e o Cristiano Girão. E aí, o que é que a esposa do Adriano da Nóbrega trouxe, a Júlia Lotufo, na delação dela que não foi aceita pelo Ministério Público? Que o Maurição, essa figura aqui, tá? Que inclusive atuava também na questão das construções irregulares, lá na Muzema, junto com os outros esquemas que supostamente envolviam o Flávio Bolsonaro. Ele teria procurado o Adriano da Nóbrega para dizer o seguinte, que o Cristiano Girão tinha buscado a empresa Escritório do Crime para poder tirar a vida da vereadora Marielle Franco. À época, inclusive, segundo o relato da própria Júlia, o Adriano falou que não faria esse tipo de serviço. Eu vou trazer o relato aqui da Júlia que fica mais fácil de a gente compreender. Ele disse que não faria esse tipo de serviço porque, primeiro, a Marielle seria uma figura pública, uma vereadora, e isso traria muita visibilidade para o caso, né? Já que ela seria ali uma figura pública e chamaria bastante atenção caso acontecesse esse tipo de crime. E segundo, que o trabalho que a Marielle fazia com as populações de baixa renda na comunidade não atrapalharia em nada, segundo o Adriano da Nóbrega, o interesse da milícia. Tá aqui, inclusive. Vamos ler aqui o trecho do que foi dito pela Júlia, publicado aqui pela Veja, né, do material que a Veja teve acesso, e que estranhamente o Ministério Público não quis dar seguimento a nenhuma das procuras feitas ali pela Júlia Lotufo em delatar o que ela sabia, certo? E como eu disse pra vocês no caso, por exemplo, da delação do Elcio, eu acredito que tenha muito mais coisa, porque no caso da Júlia aqui, por exemplo, 10 anexos até aqui onde tem informação. No anexo 10, Júlia trata da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ela conta que Maurício Silva da Costa, conhecido como Maurição, um dos chefes da milícia de Rio das Pedras, procurou Adriana a pedido do ex-vereador Cristiano Girão, líder da comunidade da Gardenia Azul, para sondá-lo sobre a possibilidade de executar a vereadora. O ex-capitão teria rechaçado de imediato a proposta por 2 motivos. O primeiro, porque o assassinato de uma parlamentar geraria enorme repercussão e se tornaria um problema para todos os milicianos da região, e isso incluiria, claro, ali, né, Rio das Pedras, Gardenia Azul. Segundo, Adriano achava que a atuação de Marielle em favor da população carente das comunidades jamais atrapalharia os negócios da milícia. E ele teria dito o seguinte, segundo a companheira dele naquele momento, abre aspas, pelo amor de Deus, não traga esse problema para cá, teria sido a resposta do ex-capitão. Tempos depois ocorreu a execução, Adriano convocou integrantes da milícia de Rio das Pedras para pedir explicações. Por quê? Porque ele não tinha autorizado, já que ele era, em tese, um dos chefes ali, ou o chefe do escritório do crime, e membro, em tese, da milícia ali de Rio das Pedras, ele quis saber quem é que permitiu a morte dela. Como é que isso aconteceu se eu não autorizei? De forma bem direta, certo? E aí, né, ele teria pedido explicações, e segundo o relato de Júlia, ele teve a certeza que Maurição, né, o Maurício, deu ok para Girão no homicídio de Marielle, e que o executor foi Rony Lessa, preso pelo MP, por matar a Marielle Franco, né? Isso aqui é informação que se traz aqui nesse caso. O vereador, o ex-vereador, o Cristiano Girão, diz que ele é inocente, é óbvio, ele não vai admitir a suposta culpa que ele tem, até porque todo mundo é inocente, até que se prove o contrário, ok? Dito isso, vamos voltar para aqui agora de novo para o nosso organograma para a gente tentar compreender. Então vamos lá. No relato da viúva do Adriano da Nóbrega, o Cristiano Girão teria procurado Maurição para poder tirar a vida da vereadora Marielle Franco. Ok? E que o Maurição teria procurado o Rony Lessa. O que a gente consegue saber também é que existe uma conexão entre Macalé, Rony Lessa e Maurição. Por quê? Porque o Cristiano Girão, que é essa figura que tá aqui, ó, e o Suel também, tá? O Cristiano Girão, que é essa figura que tá aqui, ele passou 8 anos preso.
E quem cuidou dos negócios dele na Gardenia Azul enquanto ele estava preso? O ex-policial Robocop, que inclusive, para surpresa de quase ninguém, tá morto. Vou adiantar para vocês daqui a pouco aqui essas informações, certo? O Robocop é quem cuidava dos negócios aqui, inclusive cobrança de taxas e tudo, do Cristiano Girão. Só que segundo o Elcio Queiroz contou na delação que ele fez, o Robocop era sócio do Suel no GatoNet da Gardenia Azul, comunidade controlada em tese pelo líder miliciano, em tese, Cristiano Girão. Ok? Então a gente já consegue fazer um elo aqui entre Suel, Robocop, Cristiano Girão, Rony Lessa, Marielle Franco e Macalé. Perfeito? Agora vamos aqui para o ponto que o Elcio Queiroz confirma essa questão que envolve o Robocop. Porque no depoimento, eu vou deixar para vocês aqui acompanharem também, no depoimento que ele prestou, né, no trecho que foi vazado, ele fala ali ó, que existia um acordo ali de GatoNet entre Robocop e Maxwell, certo? Olha o que diz aqui o trecho, vamos ler aqui, ó. Cadê? Vamos para não ler tudo aqui, vamos ler de um pedaço aqui que tem um ponto para continuar. Robocop, o condomínio Nova Canaã, que são vendidos lotes. Vamos tentar trazer mais para ficar informado, né? O delegado pergunta o seguinte aqui, ó. Ele faz a correria do Suel em Rocha Miranda, que isso aqui era uma pessoa que trabalhava para o Suel em Rocha Miranda, certo? E aí o Elcio fala o seguinte: em Rocha Miranda também e também na Gardenia, no caso aí a Gardenia Azul. Ok? Porque o Ruquinho, que era o que ficava tomando conta para que esse terreno não fosse invadido, terreno esse já é de muitos anos dele, do Suel e do Garganoni, um pedaço daí tinha esse trato aí, e estava aquele impasse com o dono do shopping, que estava montando o shopping, e que queria um pedaço. Esse senhor aí tem muito bem influente, ou tem muita influência, eu acredito que ele quer dizer, né? Ele ficou até com medo. É melhor a gente abrir mão, porque ele tinha uma influência muito forte. Esse dono do shopping. Ele ficou com medo, ficou receoso. Aí até que o senhor ficou amigo dele e ia lá na casa dele. Ele dizia, mas o Ruquinho ficava tomando conta disso aí. Já mandou parar a máquina lá. A máquina começou a fazer a limpeza do terreno. Mandou parar. Ele tem todo o conhecimento ali dentro do Gardenia Azul. Ali é o Ruquinho. Foi prometido para ele também que ali seria um loteamento, condomínio Nova Canaã, que são vendidos os lotes. A GatoNet seria do Ruquinho. O Ruquinho não queria participação em lotes. Não queria nada disso não, ele só queria que deixasse ele botar o GatoNet, porque ele via que lá que era o Robocop, o dono do GatoNet. Era rico, então ele não podia pegar do Robocop. Vamos dizer assim então, que ele falou, vai montar o condomínio, que aquilo ali é de fato, que as pessoas do Nordeste e do Norte iriam comprar aquilo ali, com certeza cada lote por 100 mil, fizeram um acordo com a Delegacia do Meio Ambiente para não perturbar a obra e seria responsável pelo GatoNet. O policial vai e pergunta, você sabe onde fica a sede do GatoNet do Suel? E o Elcio fala, não sei, a sede, eu não sei. Eu não sei. A sede eu não sei. Quando eu fazia entrega, fazia muito a área de Rocha Miranda. Vi o falecido que fazia a cobrança dele, que foi até executado, Jorginho, e que fazia a cobrança dele e mataram ele. E quem matou ele? Aí o Elcio fala, não sei. Minha esposa falou que na visita o que houve com o Jorginho, o pai da Yasmin, no caso, inaudível ali, aí ela falou que mexeu com as coisas dos outros, ou seja, ele deve ter pego o dinheiro, né? Ele era braço direito do Maxwell, e de fazer as cobranças no morro, porque ele era cria da comunidade, então ele entrava no morro e falava com os bandidos, coisa que o Suel não podia fazer. E aí foi executado, esquartejado, tacaram fogo no rapaz lá, não sei o motivo, seguindo o que ele tá falando aqui, né? E aí fala sobre a questão do Suel, né, que o GatoNet ali em tese do Robocop, deixa eu só trazer mais pra cá pra vocês verem, né? E traz ali em tese que o Robocop teria ali algum tipo de relação com o Suel pelo GatoNet ou algo do tipo. Também ele fala aqui sobre o Orelha, que o Orelha teria ali, em tese, né, o Orelha teria sido a figura que teria desfeito o carro, destruído o carro. Só que a gente não sabe se é o mesmo Orelha que eu citei aqui no meu projeto, né, no meu trabalho aqui que eu trouxe para vocês, que seria esse policial que foi morto, inclusive aqui, ó. Deixa eu trazer para vocês aqui a figura do Orelha, tá? Que foi morto e é apontado, inclusive, por algumas pessoas também, como mais uma queima de arquivo de tantas outras que a gente tem trazido aqui para vocês, ó.
PM homenageado por Flávio Bolsonaro na Leste e assassinado a tiros no Rio de Janeiro. Sargento era próximo ao ex-capitão Adriano da Nóbrega, falecido em fevereiro de 2020. Testemunhas dizem que disparos veio de carro em movimento. Não só ele morreu, né? Eu vou adiantar aqui pra vocês também já, tá? Não só o Orelha morreu, mas de todo, daquele painel lá, daquele quadro lá, certo? Morreu o Robocop, que em tese teria contato com o Suel, certo? Morreu o Robocop. Morreu o Adriano da Nóbrega. Morreu o Batoré, que era aliado do Adriano da Nóbrega. Morreu o João André, só que o João André morreu ainda em 2016, se não me falha a memória. Amigo do Adriano da Nóbrega também, membro do escritório do crime. O Médio, o Tonhão, o Girão, o Lessa, o Maurição, o Suel, o Elcio estão presos. O Orelha morreu e o Macalé também morreu, como a gente vai ver, inclusive, aqui na imagem. Não vou mostrar o vídeo porque senão o material cai aqui, o YouTube não deixa o material ficar no ar. Mas tá aqui, né? O Macalé foi morto. Né? Eu vou deixar para vocês aqui o link, vocês podem ver. Não vou mostrar o vídeo aqui porque senão o YouTube vai tirar o material do ar por causa da cena violenta. E aí o Macalé vai acabar sendo morto aqui. Ele aqui, o Macalé. Vai vir um carro, né? Vai tirar a vida do Macalé. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, ó. Esse carro aqui, né? Tira a vida do Macalé. Provavelmente um carro frio também, como disse ali o próprio Elcio Queiroz, na delação que ele fez. Ele disse que alguns carros eram utilizados ali por milicianos, certo? E aí, para trazer aqui uma explicação para a gente já ir para o final do nosso material, porque o vídeo vai ficar muito grande, como eu já tinha previsto aqui com vocês também. Deixa eu só fechar aqui uma informação que não vai aparecer aqui agora. Eu vou deixar para o finalzinho, que é para a gente poder ter informação certinha do que eu quero trazer para vocês, tá? Cadê? Vamos voltar aqui para o nosso slide, para eu explicar aqui para vocês. E aí este cara seria o Orelha, né? O que morreu ali, que eu mostrei para vocês, né? Que foi preso. Ele já tinha sido preso um tempo atrás, depois foi morto também. E olha que interessante aqui nessa questão que envolve o caso aqui também, dessas figuras, que aqui, ó. Desmonte de carro ligados à milícia do Rio de Janeiro, aqui, ó. Figura presa aqui, envolvida com desmanche de carro, certo? O policial, inclusive, pode ter sido queima de arquivo, como eu já trouxe para vocês, que é no caso do policial, que seria o Orelha. Inclusive, é até interessante o caso do Orelha, porque ele foi preso 2 dias antes da Operação Gárgula. Tá? E aí, voltando para o nosso organograma aqui. Carlito, você botou aí que o Batoré morreu também. O Batoré também é apontado como queima de arquivo. Tá aqui, ó. Batoré morreu também, aliado de Adriano da Nóbrega. Morreu em 2019. Batoré morreu em 2019. Robocop morreu em 2019, que era aliado, inclusive, do Cristiano Girão, que é esta figura aqui, tá? Então, morreu em 2019 Batoré, morreu também o Robocop, se não me falha a memória, foi em 2019 também, que o Robocop foi morto, tá? Aqui, ó. Quebras telemáticas. Por meio de testemunhas e quebras telemáticas de celulares e computadores dos investigados, chegou-se a um elo em comum. O ex-policial civil Wallace de Almeida Pires, vulgo Robocop, morto em julho de 2019. A polícia acredita que ele tenha sido assassinado como queima de arquivo. Robocop era miliciano, braço direito de Girão. Era ele quem tocava os negócios, principalmente de aluguéis e imóveis da Gardenia Azul, durante os 8 anos em que o ex-vereador ficou preso. Então, em tese, o Maxwell tinha um contato ali com o Robocop, né, que era essa figura aqui que morreu, tá? Vou botar aqui a imagem clara para vocês. Era essa figura aqui que morreu, ok? E a gente vai ter aqui também outra figura importante que morreu. Vamos descendo aqui para vocês entenderem. Outra figura importante que morreu. O Macalé. Por que o Macalé é importante e morreu em 2021? Inclusive não tem informação sobre os criminosos até agora. Porque o Macalé, ele teria uma relação com o Bernardo Belo, apontado pela Júlia Lotufo, ex do Adriano da Nóbrega, viúva, como sendo sócio do Adriano da Nóbrega. Perfeito? E ele já teria sido envolvido, segundo a própria Júlia, em outras questões. Inclusive, ela dizia que o Adriano da Nóbrega tinha algumas desconfianças em relação ao Bernardo, porque não gostava de algumas posturas envolvendo o Bernardo. E o Macalé tinha sido apontado ali como uma pessoa envolvida em um atentado a um parente da família do ex-bicheiro Maninho, né? Do falecido bicheiro Maninho aqui, ó. Em outubro de 2019, o material tá aqui, ó. Certo? Caso Marielle, apontado como elo entre matadores e mandante, foi segurança de bicheiro e citado na CPI das milícias.
E aqui está o material da Vera Araújo, a Rafael Soares, publicado inclusive no dia 26, né? Hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo. E aqui traz, ó. Em outubro de 2019, na apuração do atentado contra Xana Harushi Garcia, filha do bicheiro Valdemir Paes Garcia, o Maninho, a polícia citou Macalé como integrante da organização criminosa do contravessor Bernardo Belo. Então a gente já consegue conectar aqui, ó, Bernardo Belo e o Macalé. Ou seja, Bernardo Belo, que é essa figura aqui, a gente consegue conectar com o Macalé. Inclusive ele foi preso na Colômbia, mas por uma decisão do STJ ele foi solto e nesse momento, apesar de ter mandato de prisão contra ele, ele está foragido. Por isso que não tem nenhum xizinho aqui nele. O Ronald, inclusive, também está solto, ele foi preso recentemente, mas depois foi solto. E Carlito, por que você colocou aqui o Bernardo Belo e o Witzel? Por quê? Porque segundo a delação feita pela esposa do Adriano da Nóbrega, a Júlia Lotufo, o Witzel poderia estar, em tese, por trás da morte do Adriano da Nóbrega, em tese. Como assim, Carlito? Segundo ela disse que ouviu dizer, né, ela disse que tem informações, na verdade, que o Bernardo Belo procurou o Witzel para que o Witzel, utilizando a polícia do Rio de Janeiro, executasse o Adriano da Nóbrega na Bahia e ele ficasse sozinho como, entre aspas, líder do escritório do crime. E que isso seria bom para os dois, segundo a Júlia tinha passado, porque, segundo a fala ali do Bernardo Belo, o Adriano da Nóbrega seria eliminado, o Bernardo Belo não teria em tese sócio, e o Wilson Witzel passaria a imagem para a população do Rio de Janeiro que ele estava combatendo o crime organizado. Seria em tese um negócio bom para os dois. Só que teve um problema no meio do caminho, né? Qual que foi o problema? Bolsonaro. Porque a gente precisa lembrar que o Adriano da Nóbrega morreu, né? Teve um problema, né? Essa briga entre Witzel e Bolsonaro. E é interessante a gente trazer aqui também que quando o Adriano da Nóbrega faleceu, em 2020, o Eduardo Bolsonaro estranhamente estava na Bahia, para ser mais específico, em Salvador. Ele estava lá na semana, inclusive, em Salvador. Tanto que muita gente aponta um suposto complô, uma suposta conspiração por conta disso. E aí eu quero trazer para vocês aqui o ponto que é importante dessa briga entre Witzel e Bolsonaro, porque segundo o Wilson Witzel, o crime que acabou resultando ali no seu impeachment, ele disse que só aconteceu, ele disse que só foi impeachmentado porque ele começou a investigar o caso Marielle. E chegou em tese próximo do Bolsonaro com aquela história toda do porteiro, que era o porteiro, não é o porteiro, é pra ir na casa do seu Jair, não é ir pra casa do seu Jair. Já eu vou chegar na parte sobre o que eu acredito do envolvimento do clã Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro, né? Se eles foram mandantes ou não do crime de morte da Marielle e do Anderson, certo? E aí eu quero trazer aqui pra vocês, já de cara, um material que mostra que o Witzel, na CPI da Covid, certo? Falando sobre o motivo do seu impeachment. Que ele diz que o impeachment dele foi acelerado e o que acabou acontecendo em relação a essa situação toda do Wilson Witzel chama bastante atenção. Por quê? Eu até trouxe um material aqui para que vocês acompanhem, porque o Witzel foi o segundo governador na história a passar por um processo de impeachment. E dentro do formato de democracia que a gente tem de 88 para cá, ele foi o único governador impeachmentado. O único impeachment contra governador no Brasil teve morte em 1.200 tiros, que teria acontecido na sexta-feira, 13 de setembro de 1957, será sempre lembrado como um dos episódios mais sangrentos da política nacional. Era uma manhã de sonho em Maceió, quando os 35 deputados se reuniram na Assembleia Legislativa para votar impeachment do então Muniz Falcão. Isso aqui é o caso que eu estou citando para vocês, que foi o primeiro. Depois veio o Witzel. O Witzel foi o segundo governador. Vamos trazer para a nossa rede de democratização, foi o primeiro governador impeachmentado. Muita gente sabe dos crimes que aconteceram durante a questão do Wilson Witzel e tudo mais. Só que, volto a dizer, como a professora Jaqueline Muniz faz questão de lembrar, o crime no Rio de Janeiro não é paralelo. Ele faz parte do Estado. E tudo aquilo que aconteceu no governo Witzel acontecia há muito tempo em outros governos. Inclusive você teve o governador preso, o governador afastado, mas nenhum foi impeachmentado. E aí o Witzel traz aqui, inclusive, o motivo pelo qual ele foi impeachmentado, de forma célere. E digo mais... Ele fez uma previsão aqui, por exemplo, referência. Ele fez uma previsão aqui extremamente importante. Ele disse que esperava que o Estado Democrático fosse restabelecido para que o crime contra Marielle Franco fosse solucionado. Olha o que está acontecendo agora em 2023. Vamos ouvir aí o que o Witzel disse para a pergunta da senadora Elisiane Gama na época.
No começo da sua fala aqui, o senhor fez, por exemplo, referência, e o senhor colocou o seguinte, que espera que a ordem democrática seja restabelecida. Aí, no final, o senhor continua. Quem sabe o mandante do caso Marielle vai ser descoberto. O que motiva essa sua fala? No que o senhor pode falar de forma mais clara à comissão, quando o senhor, e aí é bom lembrar, o senhor não falou essa frase apenas uma vez, no seu depoimento, o senhor falou algumas vezes, que lhe levam, por exemplo, o senhor a ser motivado a falar exatamente isso. Quem sabe a gente chega aos mandantes do caso Marielle, do assassinato brutal e terrível desta mulher, que foi um impacto não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Verdade. Senadora, a minha condução como governador não é interferir na investigação. Quando eu chamei os delegados que estavam à frente do caso Marielle, eu havia me comprometido com a família da Marielle, com a mãe, que eu inclusive recebi no Palácio Guanabara, que o governo do Estado faria de tudo para saber quem eram os executores e mandantes. Com 2 meses de governo, em fevereiro, os executores da Marielle foram presos, porque na reunião que eu tive com os delegados, eu não tive acesso ao processo. Não é meu papel como governador ter acesso à investigação, mas é meu papel como governador fazer com que a polícia funcione, assim como é meu papel fazer com que a saúde funcione. Eu perguntei aos delegados, o que vocês têm de elementos do ponto de vista de autoria e mandante? Os delegados disseram, nós temos os autores, eu não quero saber quem são, eu sugiro a vocês que fechem essa parte do inquérito e abram um novo inquérito, uma sugestão, uma experiência com o magistrado. E nessa nova fase, vocês vão encontrar quem é o mandante do crime. Quando se fez a prisão dos executores da Marielle, deu-se prosseguimento às investigações dos mandantes e chegou-se no porteiro. A partir dali, houve esse inquérito requisitado pelo ministro da Justiça para, no meu entender, coagir a testemunha, que foi de fato coagida, ela não quis mais prestar o depoimento, e o meu impeachment foi na sequência de todos esses atos, que a polícia hoje, a investigação do caso Marielle caiu em banho-maria, no meu sentido. Na sua opinião, o seu impeachment é fruto da sua atuação em relação ao caso Marielle? Começou ali. Obrigado, senador. Muito Detalhe, né? O Witzel, inclusive, fez essa previsão, né? Que disse que esperava que o Estado Democrático voltasse, a normalidade democrática voltasse, para que o caso Marielle fosse solucionado, né? E a gente viu que essa intriga Bolsonaro-Witzel acabou com o impeachment do Witzel e acabou colocando, inclusive, realmente investigação em banho-maria, tanto que agora, com a mudança de governo, a gente tá vendo, e com a federalização tá vendo que tava assim em banho-maria. Eu quero trazer aqui para outra parte, né? Que seria, em tese, ali o mandante, né? Como a gente já sabe, que seria na minha conexão faz todo sentido o mandante ser o Cristiano Girão. Por que faz todo sentido? Porque, segundo o material, inclusive, que eu trouxe no vídeo aqui de ontem no nosso canal, se você tá vendo esse vídeo depois, procura o vídeo que eu soltei antes desse que você vai ver aqui. O Girão foi um dos presos na CPI das milícias, que inclusive, como traz aqui inclusive o próprio relato do Marcelo Freixo, teve bons frutos aqui, né? Ele chegou inclusive a participar recentemente do Podpah, e na participação ele disse exatamente isso que vocês vão ouvir aí sobre a CPI das milícias no Rio de Janeiro. A gente leva à prisão todos os donos de milícia. Foram 240 milicianos presos, indiciados e depois presos pela CPI. Então não foi a CPI que acabou em pizza, entendeu? Foi um negócio que deu resultado. Eu trabalhei junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Civil e gerou a prisão dos caras. Os caras foram presos. Eu quero muito falar disso porque... Né? Vamos falar. Louco. Porque você fazer isso... Só que o tráfico, depois, começou a ter a mesma prática econômica da milícia. Por quê? Porque dá grana, meu irmão. Porque a grana passa a vir do território. Quando eu estou falando de domínio de território, a grana vem do domínio de território. A grana não vem do produto A, B ou C. Entendeu? Da droga B ou C ou do produto A, B ou C. A grana vem do território. E o tráfico começou a vender o gás. O tráfico começou a controlar a internet. O tráfico começou... Ou seja, aquela economia da milícia passou também a ser a economia do tráfico. Quem é que perdeu com essa história? Pois é, então ele traz aqui a informação, né, do que aconteceu na CPI de 2008. Começou em 2008 a CPI da milícia, no Rio de Janeiro. E aí a gente consegue ver com essas falas do próprio Freixo a importância que ele teve na CPI das milícias, né? Como a gente já sabe, o Flávio Bolsonaro, inclusive, era um dos defensores ali dos milicianos também, inclusive, né? Só se manifestou ali a favor da CPI depois do que aconteceu com a equipe do Jornal Dia. Depois vocês pesquisam para saber o que aconteceu aí também em relação a tudo que envolveu o pessoal do Jornal Dia, do portal O Dia. E eu quero trazer um ponto importante aqui dessa situação que envolve aí o Marcelo Freixo. Por quê? Porque quando o Girão foi preso, ainda por desdobramentos ali da CPI das milícias, ele jurou de morte, segundo informações de alguns portais, o Marcelo Freixo.
Só que o Marcelo Freixo, ele andava com um aparato de segurança, como anda inclusive até hoje, por conta de ser um homem marcado para morrer, por tudo que ele representou ali em combater a milícia do Rio de Janeiro. A Marielle Franco, naquele momento, trabalhava com o Marcelo Freixo e acolhia as famílias que eram vítimas dos milicianos. Tanto que, pouco tempo depois da saída do Cristiano Girão, se tem a história ali do primeiro plano de matar a Marielle, que é em 2017, da saída da prisão. E a Marielle, quando ele sai da prisão, em tese ali, né, quando o Girão sai da prisão, era vereadora e não andava com aparato de segurança como o Freixo. Porque ela era, em tese, uma figura que não estaria na linha de tiro ali. Por isso que a história do Rony Lessa, de que ele não teria recebido nada, não faz sentido e nem o próprio Elcio acreditou. Por quê? Porque eu acredito que, como contrapartida, o Girão deve ter fechado algum acordo com Lessa e com o Suel. É o que eu acredito. Porque senão o Suel não estaria dividindo, como o próprio Elcio trouxe aqui, ele não estaria dividindo, por exemplo, lucros de negócios com o Lessa. E o Elcio também diz aqui que depois do caso Marielle, ele disse que não acreditou que o Elcio, que o Rony não recebeu nada, porque ele disse que o Rony apareceu com a Dodge Ram. Comprou uma Dodge Ram novinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Comprou uma Dodge Ram. Ele disse que não acreditava nessa história por isso, porque ele tinha comprado uma Dodge Ram. E que por causa dessa história dessa Dodge Ram... Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E que a Dodge Ram, né, uma Dodge Ram blindada, ele trouxe aqui. Também ele disse que comprou, além da Dodge Ram, comprou também uma lancha nova. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Comprou uma lancha nova, tá aqui, ó. Isso aqui tá no depoimento do Elcio Queiroz, tá na delação. O delegado pergunta aqui, o senhor hoje olhando para trás, o senhor acredita nessa versão de que ele não recebeu nada? O Elcio fala não. E o delegado pergunta por quê? O Elcio diz o seguinte, porque depois do fato viu um acréscimo muito grande. Como se diz, o patrimônio tinha, por exemplo, um Evoque, ele comprou uma Dodge Ram blindada, uma lancha, uma nova, porque a dele tinha virado no quebra-mar, que ele refez e quase deu perda total, mandou reformar e vendeu e pegou 1-0. Depois disso viajou com meu filho, acredito que para os Estados Unidos. Depois teve a situação do terreno dele em Angra dos Reis, que eu fui até lá com ele ver no carnaval que a gente passou junto, antes de ser preso. A esposa dele, inclusive, tinha ficado chateada ali, segundo ele, reclamando, né? Porque ele disse que ele não ia ter dinheiro para poder fazer a reforma na casa, construir a casa de Angra e fazer a reforma que eles queriam fazer na casa no condomínio da Vivendas da Barra. E ele teria dito pro Elcio que ele tinha dinheiro para construir as duas casas e reformar as duas casas se ele quisesse. Tá até uma situação inusitada, né, nesse depoimento aí, que o Elcio disse que a esposa do Suel, ao chegar de madrugada lá num bar que ele tava com o Elcio bebendo junto com o Rony Lessa, ela tinha feito um barraco lá dizendo que não era horário de homem casado estar na rua, que isso, que aquilo. E aí, só pra gente fechar aqui essas conexões, né? Porque o vídeo tá ficando extenso, é um vídeo doc, quase. Esta conexão faz todo um sentido de que o Girão, em tese, seria o mandante. Por causa dessas conexões que existem aqui, ó. Essas pessoas teriam algum tipo de conexão em algum lugar. O Robocop com o Suel, o Cristiano Girão com o Maurição e o Rony Lessa, segundo a delação da viúva do Adriano da Nóbrega. E aqui, pra mim, é o ponto principal, que é pra eu responder a pergunta de vocês. Carlito, você acha que o clã Bolsonaro mandou matar a Marielle? Não acho. Pelo menos não de acordo com o que tem até agora. Lembrem vocês o seguinte, que não vazou tudo da delação do Elcio Queiroz. Só vazou o anexo 2. No anexo 1 ou no anexo 3 deve ter ali, por exemplo, a história do porteiro, se é verdade, se interfonou para casa do Jair, se ele já tinha visto o Bolsonaro ou alguém da casa do Bolsonaro na casa do Rony Lessa. Isso ainda não veio a público. Só que qual que é o meu entendimento? Eu não acredito que o clã Bolsonaro mandou matar a Marielle. Só que eu acredito que com os desdobramentos do que aconteceu envolvendo a Marielle Franco, seriam descobertos os esquemas e negócios envolvendo o clã Bolsonaro e a milícia do Rio de Janeiro. Inclusive, o Flávio Bolsonaro é citado, né, como eu já citei para vocês aqui nesse doc nosso hoje aqui, como uma figura que tinha enriquecido ali através do financiamento de construções irregulares na Muzema. Isso é material publicado, inclusive, aqui, ó, no Intercept Brasil. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Inclusive, tem diálogo aqui que traz essa história.
material aqui publicado no Intercept Brasil, que não é novo, não é de hoje, tá? É um material de 2020, o Sérgio Ramalho. Tudo que eu trouxe para vocês aqui vai estar fixado no primeiro comentário fixo, aquilo que eu não citei fonte, vocês podem consultar, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixo, porque é muita coisa, tá? E é interessante essas discussões aqui, por quê? Porque segundo a denúncia do que está escrito aqui, o Maurição, em tese, junto com o Adriano da Nóbrega, seriam os responsáveis pelas construções dessas residências aí, lá na Muzema. Construções irregulares e que o Flávio Bolsonaro seria, em tese, investidor, segundo a linha de entendimento do Ministério Público. Tá aqui, ó. O papel de investidor nas construções da milícia ajudaria a explicar a evolução patrimonial de Flávio Bolsonaro, que teve um salto entre os anos de 2015 e 2017, com a aquisição de 2 apartamentos, com um no bairro de Laranjeiras e outro em Copacabana, ambos na zona sul do Rio de Janeiro. Os investimentos também permitiriam a compra de participação societária numa franquia de loja de chocolates da Copenhague. Flávio entrou na vida pública política em 2002 com apenas um gol 1.000, declarado por R$25 mil. Na última declaração de bens de 2018, o senador disse ter 1.700.000, que também está abaixo daquilo que a gente sabe, porque só as mansões que eles têm ali atreladas à família deles, né, e do próprio Flávio também, já diz muita coisa. A elevação patrimonial coincide com o período em que a mãe e a mulher do ex-capitão estavam nomeados em seu gabinete. Ok? E aí, quem seria essa conexão, Carlito? Tem aqui um material que fala aqui de 40%. Tá? Quem seria essa conexão? Essa conexão seria supostamente entre Adriano da Nóbrega, o Flávio Bolsonaro, o Maurição e as construções lá na Muzema. Seria o Fabrício Queiroz, que recolhia ali, em tese, 40% do valor das rachadinhas dos funcionários fantasmas e funcionários que trabalhavam, mas que o salário não era todo deles, eles tinham que devolver 40%, e esses 40% voltava para investimento na construção. A organização criminosa, inclusive, que tinha envolvimento em tese com Flávio Bolsonaro, eles ganhavam dinheiro também com taxa de segurança, ágio da venda de botijão, garrafão de água, exploração de sinal clandestino de TV, grilagem de terra e a construção civil em Rio das Pedras e Muzema. Pra mim, é daí que vem a relação do clã Bolsonaro com a milícia. Eu vou explicar pra vocês o porquê, tá? O que eu acho que aconteceu? Eles descobriram em algum momento quem mandou matar Marielle ou ficaram sabendo do crime e das pessoas. Essa é a minha análise, tá? Supostamente. Só que eles passaram a ser pressionados, por quê? Porque esses esquemas que eu tô trazendo pra vocês aqui, que eu acredito que é o que conecta o clã Bolsonaro às milícias, começaram a ser ameaçados. Como é que eu posso provar isso pra vocês aqui? Porque segundo informações ditas ali também em gravações divulgadas pelo Intercept Brasil aqui, um dos indivíduos, chamado Orelha, que é aquele que morreu, que eu já falei pra vocês, ele disse que o Adriano da Nóbrega falava sempre que se dava mal, que se ferrava, né? Eu vou trazer essa palavra aqui, porque era amigo do presidente. E em outro trecho de uma escuta do Ministério Público, que estranhamente não foi encaminhada ali, já que envolvia em tese o presidente da República, não teria sido encaminhada para a PGR, outra pessoa chamada Leandro e uma moça chamada Gabriela teriam citado Jair presidente, ou o homem da casa de vidro, como a gente sabe, tá? Olha o que traz aqui informação sobre o Orelha em relação ao que existia de relação entre o clã Bolsonaro e o próprio Adriano da Nóbrega. O suposto compadrio entre o chefe da milícia de matadores de aluguel e o presidente, citado de forma lacônica por Tatiana da Nóbrega, também foi ressaltado em outra conversa interceptada, desta vez em 15 de fevereiro de 2020, 6 dias após a morte do ex-capitão. No diálogo classificado pela polícia como média relevância, Luiz Carlos Felipe Martins, que é o Orelha, que foi morto, que eu falei pra vocês 2 dias antes da Operação Gárgula, tá? O Orelha, só pra vocês saberem quem é aqui e lembrar, tá? O Orelha é este aqui, ó. É esse daqui que foi morto. Perfeito? O Orelha conta que Adriano dizia que se fodia por ser amigo do presidente da República. De acordo com o MP, Orelha atuava como um dos homens de confiança do miliciano. Após a sua morte, foi ele quem tratou da vida da cabeça de gado e do espólio do ex-capitão, assim como Tatiana e o vereador Gilcinho. Orelha também teve o monitoramento das suas comunicações suspenso dias depois de mencionar o presidente por telefone. Um ponto importante que eu separei aqui para trazer para vocês, ó, que é este ponto aqui, que eu deixei bem no ponto separado,
é que uma figura chamada Leandro Guimarães teria descrito ali, né, sido descrito pelos policiais como um vaqueiro, né, que vivia da vaquejada, ganhava inclusive competições, organizava competições de rodeio, teria vendido inclusive cavalo pro Adriano da Nóbrega, mesmo quando ele já estava foragido. Disse que o Ministério Público coletou uma ligação que dizia o seguinte, tá? Minutos depois, Ana Gabriela faz outra ligação. Primeiro ela tinha feito uma ligação dizendo que o Leandro estava querendo falar com o Jair. Certo? Olha o que aparece aqui, ó. Num dos diálogos de pouco mais de 5 minutos, Ana Gabriela relata a uma interlocutora identificada apenas como Nina que a polícia retornou com o promotor à sua casa e que não pretende voltar para lá por causa dos jornalistas. Na sequência diz, Leandro está querendo falar com Jair. Esse seria o Leandro Guimarães em tese, né? Isso no dia 13 de fevereiro. Ok? 13 de fevereiro. E aí, mais abaixo, a Ana Gabriela teria feito uma outra ligação. E nessa ligação que começou às 8h50 e acabou às 8h51, no campo de comentário o documento sugere que o diálogo aconteceu entre Gabriela e Jair. A conversa, contudo, não é transcrita na íntegra. Os analistas apenas reproduzem a mesma frase destacada anteriormente. Gabriela diz que Leandro quer falar com Jair. E aí, quem seria esse Jair, né? Segundo o documento que está publicado no material aqui escrito no Intercept Brasil, seria, em tese, o Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Tá? Seria, em tese, o Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Eu vou deixar para vocês lerem também esse material aqui do Intercept Brasil, para vocês entenderem. E, Carlito, o que aconteceu? Quando o nome Jair foi citado, o homem da Casa de Vidro, o presidente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro teve de suspender a coleta de material porque envolveu o presidente da República. Então, quem deveria fazer essa investigação? A PGR. Só que, segundo informações das colunas que eu divulguei para vocês aqui, inclusive do próprio Intercept Brasil, deixa eu até trazer o nome do repórter aqui que escreveu esse material, porque é justo, né? A gente dá crédito para quem faz o trabalho bem feito. É o Sérgio Ramalho também. A PGR não encontrou esse material lá nas suas denúncias, inclusive nem com outro nome, e não tem forma. O Ministério Público do Estado também não passou muito detalhe, e uma fonte disse que não foi encaminhado para que se investigasse o suposto envolvimento do Bolsonaro com o Adriano da Nóbrega, ou com a morte do Adriano da Nóbrega, ou com a proteção. Por quê? Porque essas ligações aí eram da rede de proteção do Adriano da Nóbrega. E aí eu acredito que, por conta da relação do Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, eu acho até mais que do Bolsonaro e do Flávio, supostamente, com os esquemas ali da milícia, eles começaram a ameaçar o Bolsonaro e o Flávio de que se eles fossem presos, eles iriam abrir a boca. Inclusive, eu acredito que se o Rony Lessa delatar alguém, ele vai citar se ele tinha alguma relação ou não com o Bolsonaro e vai confirmar isso, que eu acredito que pode ter sido o que aconteceu. Por que eu acredito que tenha sido isso? Vamos entender uma coisa aqui que muita gente deve ter se perguntado, tá certo? Em 2000, Carlos Bolsonaro é eleito vereador no Rio de Janeiro, certo? Carlos Bolsonaro é eleito vereador em 2000. Em 2002, Flávio Bolsonaro é eleito deputado estadual. Em 2014, Eduardo Bolsonaro é eleito senador, deputado federal, por São Paulo. E Bolsonaro eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ou seja, você tinha um representante do Rio de Janeiro na Câmara de Vereadores, você tinha um representante do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa Estadual e você tinha um representante do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados Federais, o Jair Messias Bolsonaro. A grande pergunta é, por qual motivo o Carlos Bolsonaro nunca foi candidato a outro cargo político que não o de vereador? Porque pela quantidade de votos que o pai dele passou a ter alguns anos ali à frente, em específico a partir da eleição de 2010, 2014, por que o Bolsonaro não lançou, por exemplo, o Carlos deputado estadual junto com o Flávio, ou deputado federal junto com ele, ou o Flávio não saiu logo antes como deputado federal? E em 2014, por exemplo, quando o Eduardo Bolsonaro é eleito deputado federal, o clã passa a ter 2 parlamentares federais no Congresso. Perfeito?
E o Flávio continua lá no estado do Rio de Janeiro, estreitando, entre aspas, supostamente, a relação com as milícias do Rio de Janeiro. Em 2018, ele é eleito senador, inclusive o mais votado em Rio das Pedras. Eu vou deixar a fonte para vocês aqui. O mais votado em Rio das Pedras. Em 2022, agora, inclusive, o Bolsonaro foi o mais votado em regiões, em 90% ali das regiões controladas por milícia. O Bolsonaro teve 90% dos votos, se não me falei a memória, eu vou mostrar para vocês a informação aqui já já. E o Carlos Bolsonaro não se lança candidato a deputado estadual. Ou seja, o clã fica sem representante nesse momento, de 2018 a 2022, na Assembleia Legislativa Estadual. Só que isso não é uma verdade. Por quê? Porque se as relações que a gente acredita que acontecem entre o clã Bolsonaro e a milícia for o que eu imagino que é em tese, a milícia passou a escolher outro representante, que não fosse o Flávio. E aí não tinha mais necessidade de o clã Bolsonaro ter esse representante estadual. Perfeito? Até porque olha quem estava na presidência da República. Então, na minha análise, a conexão em tese com a milícia do Rio de Janeiro, com o caso Marielle Franco e com o envolvimento da família Bolsonaro, eles não seriam os mandantes do crime envolvendo a Marielle. Lembre vocês, eu estou me referindo até o que se tem público nesse momento e o que está baseado no que foi dito ali na delação do Elcio no anexo 2 que vazou. Se no anexo 3 vier outra informação, aí eu vou fazer análise e vou trazer para vocês a informação. Neste momento, não existe prova de que eles mandaram matar. Mas existe muita materialidade para mostrar que talvez o caso Marielle comprometesse as relações financeiras dos Bolsonaro, com os esquemas que eles supostamente teriam com a milícia. Gatunete, gás, água, transporte público e também os loteamentos na Muzema, que é o que o Ministério Público também apurou em denúncia. E por que eu cheguei a essa conclusão? Que inclusive tem participação também do Ministério Público. E não do Ministério Público agora, né, em tese, mas teve algum momento de membros da cúpula do Ministério Público. Porque a Júlia Lotufo, ela apresentou várias denúncias ali, várias delações, não foram aceitas. Nenhuma das delações que ela fez. Inclusive, ela tentou fazer delação para entregar tudo que ela sabia sobre o escritório do crime e as milícias. Não aceitou, o Ministério Público não aceitou. Sobre políticos influentes com foro privilegiado, que ela sabia que tinha envolvimento com o crime e com a milícia. O Ministério Público não aceitou. Membros do Ministério Público, magistrados também que poderiam ter envolvimento com milícia e com o crime organizado, o escritório do crime, que o Adriano da Nóbrega conhecia. Eles também não aceitaram. Então a grande pergunta que fica aqui é: por que a delação envolvendo a viúva do Adriano da Nóbrega não pôde ser homologada e não pôde ser levada à baila? Quem é que não queria que a Júlia Lotufo falasse? Inclusive tá aqui, eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário fixo, junto com as fontes, este material dela aqui, ó, tá? Isso aqui foi um material publicado na Veja, assinado aqui pelo Hugo Marques em 2021, tá? E ela traz aqui todos os detalhes, fala inclusive de membros do Ministério Público que foram comprados ali, de magistrados, né, do desembargador aqui, que foi comprado, em tese o desembargador recebeu dinheiro para soltar o Batoré, e o Batoré realmente foi solto, depois ficou foragido. Ela fala sobre o Bernardo Belo, né, que em tese teria procurado o Witzel ali para poder fazer um acordo pela morte do Adriano da Nóbrega, e que seria bom em tese para o Witzel, tanto que os Witzel é citado aqui, segundo ela, que ele teria existido em tese um acordo. E para mim isso aqui fica muito estranho, porque não tem como Adriano da Nóbrega ter essas 300 casas todas ligadas a ele. E que agora passaram para a mãe dele, tanto que, segundo as informações de várias fontes que eu consultei aqui, que são públicas e que vocês vão ler também, quando o Adriano morreu, a informação foi: a herança é toda da mãe. E a mãe tem conexão com quem? Com o clã Bolsonaro. Vocês entenderam que o que eu tô tentando trazer aqui para vocês é o que eu acredito que seja a possibilidade que envolveu o clã Bolsonaro? Eles provavelmente não mandaram matar a Marielle, mas eles ficaram sabendo, ou antes ou depois,
e foram pressionados depois, inclusive, a proteger todas essas pessoas aí, sob o risco de eles terem revelados os esquemas deles com as milícias do Rio de Janeiro, supostamente. Eu queria que você deixasse sua opinião aqui depois de tudo que a gente mostrou aqui pra vocês. Queria que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas também, se vocês puderem. Vou deixar pra vocês todas as fontes, acredito que teve até aqui umas 19 a 25 fontes, mais ou menos, pra vocês analisarem. Vou deixar pra vocês aqui, inclusive, o link pra você baixar o anexo que foi divulgado da delação do Elcio Queiroz. E pra concluir aqui pra mim, a minha análise baseado no que eu estou vendo até este momento, né? Lembre vocês que eu não posso comentar sobre aquilo que eu não vi ou que eu não li. Eu tô comentando sobre o que eu li. Baseado no que eu li, no que eu vi, nas peças que eu estou juntando aqui, faz sentido o Cristiano Girão ser o suposto mandante do crime. Como também faz sentido que o clã Bolsonaro saiba quem são os envolvidos na morte da Marielle e que tentou proteger essa rede de criminosos supostamente, porque os negócios deles com a milícia do Rio de Janeiro estariam comprometidos caso isso viesse à tona. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.